सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने
Lakshmi Jasya Cha Bhaksasi Jasyaste Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Yang Bhojannamanopetamapeta Kritvam Daipayana Virahakatar Ajuhava Putreti Tanmayataya Taravo Vinedum Tvam Sarva Bhuta Hidayam Munimanutusmi Yang Bhojannamanopetamapeta Kritvam Daipayana Virahakatar Ajuhava Putreti tanmayataya tarvo vinedum Tang sarva bhuta hidayam munimanutasmi. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahansa Jagadguru, disse que enquanto nós estivermos ocupados, concentrados na forma e na beleza, diferentes tipos de forma de design, que tipo de forma as coisas têm. Até então, nós não podemos fazer Haribhajana. Nesse caso, nós vamos encontrar amigo, inimigo, mulher, homem. Então, dessa maneira, o olhar diversificado nos perturbará no caminho do nosso Haribhajana. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse: enquanto nós estivermos concentrados na forma e no designer deste mundo inteiro, até então, seus problemas vão continuar. Você não vai conseguir cortá-los. Você vai pensar, alguém é seu inimigo, alguém é seu amigo. Esse é meu pai, minha mãe. Diferentes tipos de coisas. Coisas por qual você pode sentir repulsão. Não tente observar a forma exterior das coisas. Nós estamos sempre interessados nisso. Nós estamos notando a forma de tudo. Nós não olhamos para a alma. Esse é o ponto vital. Nós estamos sempre olhando para a forma exterior. Ah, que forma bonita, que forma feia. Que pessoa bonita, que pessoa feia. Somente forma e design. E assim nós não conseguimos nos concentrar no Haribhajana. Então, nós temos que pensar novamente. E tentar alcançar Atma Darshana. Enxergar a alma. Então, o verso com o qual eu comecei, nele nós vemos Vyasadeva Goswami chamando seu filho, Shukadeva Goswami, que é Paramahamsa Shrestha desde o nascimento. Ele nunca quis nascer. Ele não queria nascer neste mundo. Ele não se sentia preparado. Depois de 16 anos, ele ficou dentro do ventre da mãe. 16 anos. E ele não queria sair. Ele tinha medo. No momento em que eu nascer, Maya vai me capturar. Então eu quero evitá-la. Então eu não posso nascer. Quanto ele pôde ficar? 16 anos já se passaram. Vyasadeva Goswami pediu, mas ele não saiu. Maya vai me tocar. Maya vai me perturbar. Isso é chamado de Bhava Roga, a doença da matéria. Qualquer criatura que nasça nesse mundo material, ele
ele recebe esse bhavaroga, essa doença material. Ninguém pode evitar isso. Ninguém consegue evitar. Qualquer pessoa que nasça, automaticamente no momento em que nasce, a Maya toca essa criança. Claro, nós não estamos falando dos Vaishnavas puros e dos companheiros eternos do Senhor Supremo. Mas, mesmo que a gente não acredite que Maya possa tocar Shukadeva Goswami, esse é o ponto. Shukadeva Goswami interpreta esse passatempo, essa lila. E, finalmente, Vyasadeva Goswami chama Krishna, que vem e pede para ele, por favor, saia, nasça neste mundo. Eu prometo para você que Maya não vai lhe tocar. Ah, é verdade? Então eu posso sair. Mas Maya não vai tocar você. Mas não significa que, se eu fizer isso, eu que teria que quebrar todas as minhas regras, as regras deste universo. Mas então Maya vai tocar você por uma fração de segundo. Se você colocar uma semente de mostarda, soltar no chifre de uma vaca, o tempo que a semente de mostarda fica ali parada, antes de cair, vai ser o tempo em que Maya vai lhe tocar, para não quebrar as regras do universo material. Mas ele nasceu e não estava interessado nem de ver quem era seu pai e sua mãe. Ele não esperou por nenhum samskara, por nenhum ritual para ser abençoado. Depois de nascer, na cultura védica existe um samskara. São atividades rituais que precisam ser feitas. Nesse sentido, o samskara é uma experiência espiritual ou um ritual, né? Então, ele não olha para a mãe nem para o pai, vai na direção da floresta. Ele vai para a floresta, nos Himalaias, ele vai subindo para os Himalaias. E Vyasadeva Goswami corre atrás dele e o chama: Putra, Putra, meu filho, volte, volte. Sem samskaras, ele estava correndo na direção da floresta, não estava interessado em nada. Então, por nascimento, ele era Brahma Bhuta Pashanyayat. Ele se sentia como se ele estivesse em todos os lugares. Ou, às vezes, ele sentia: tudo está dentro de mim. Então ele não se sente perturbado, ele não tem nenhuma conexão com este mundo. Ele nasce aqui, mas ele não tem conexões com esse mundo. Dessa maneira, Vyasadeva Goswami quis trazê-lo de volta. Nós não devemos pensar que Vyasadeva Goswami seja um pai materialista que chorou pelo filho que foi embora. Não é assim. Existe um mistério por trás disso. Vyasadeva Goswami queria trazer de volta seu filho, porque pelo nascimento ele não estava interessado na matéria. Ele não tinha concepção sobre o que era a matéria. Não tinha interesse. É por isso que ele pensou: ele é o melhor dos candidatos. Ele é o recipiente perfeito no qual eu posso colocar o Bhagavata Rasa, o prazer da devoção. Se eu puder trazê-lo de volta, mas ele não quer voltar, ele está indo embora. Então, Vyasadeva Goswami o chama. E toda a natureza, as montanhas ao redor, as árvores, respondem a ele. Elas respondem. Elas não podem falar, mas o eco retorna. Ele diz: filho, filho, putra, putra. E o eco que volta diz: Ka putra, Ka putra. Quem é filho? Quem é filho? Esse eco retornava.
Vyasadeva Goswami is not foolish. Vyasadeva Goswami não é tolo. Shaktivis Avatar, Ele é um Shakti Avesha Avatar. Sakshat Narayana. So he is Então, ele é uma bênção de Narayana, ele é uma manifestação de Narayana. Então ele tenta trazê-lo de volta. it seems that Mas parece que, teach us para nos ensinar, how we have our relationship with Father, Mother, nós temos nossa relação com nosso pai, com nossa mãe, nós não podemos cortar isso. relationship, Nós temos uma relação com o pai, com a mãe, son, com os filhos. so many relationships. Muitas relações nós temos. In Shastra, it is No Shastra está escrito this material relationship que essas relações materiais são muito difíceis de serem cortadas. Even Munirishis, Até mesmo os Munis e os Rishis. they are speaking like this. Eles falam assim. Os Munis e os Rishis não são tolos. Even those Munirishis, Os Munis e os Rishis, it is difficult. para eles também é difícil, mas mesmo assim, Nothing difficult for Munirishis. nada é verdadeiramente difícil para os sábios, para os Munis e Rishis. So Muni calling Então, Vyasa Muni estava chamando. Ele também é um Rishi, exclusive. um sábio. Então, sua concepção era exclusiva. Ele queria colocar Bhagavad Rasa dentro do recipiente do coração de Shukadeva. Não como um pai material. Ele não estava chamando ele como um pai materialista. Então, nós não devemos pensar dessa maneira que Vyasadeva Goswami tinha algum tipo de maya. Ele tinha um certo tipo de maya e chamava seu filho de volta. Não, isso não é bom. Não devemos pensar assim. Viraha significa por conta da separação de seu filho. Ali, nessa palavra está contido um mistério. Estava se sentindo separado, mas por quê? Se nós já acabamos de dizer que antes de nascer, você não sabe quem é que vai nascer. Você não conhece a personalidade do filho. Você pode pensar, sim, um filho ou uma filha vai nascer, mas mesmo assim, você não tem uma relação direta. E mesmo que se você vá um ano antes, e você não vai ter nenhuma relação com nenhuma alma, então como que você poderia chorar? Você vai dizer que esse chamado de Vyasadeva Goswami, essa separação que ele sente é igual a nossa? Ele é Tattva Vida. Ele é o próprio Bhagavan. Então, antes de um ano do dia do nascimento de Shukadeva, ninguém poderia entender. Nenhum pai, nenhuma mãe pode entender que um ano antes de nascer o filho, quem é que nascerá? É somente depois que a criança nasce. Eles têm uma relação, esse é meu filho, essa é minha filha. Então, se esse menino vai embora do mundo material, se ele morre durante a vida e a relação acaba, como Shrivas Pandit, o filho nasceu, cresceu e depois se foi. Então a relação durou só entre o nascimento e a morte. Nós não podemos esperar que Vyasadeva Goswami reaja como um materialista. Existe um motivo secreto que nós desconhecemos. Primeiro ponto é que Shukadeva Goswami é o candidato mais ideal. Ele não tem concepções sobre a matéria, o que é a matéria, o que é um homem, o que é uma mulher. Ele não sabia essa distinção. Por isso ele era o candidato perfeito. A maioria das pessoas não sabe sobre o Sigu. Eles não sabem qual é a razão. Qual é? Está escrito em diferentes shastras. Nandanandan Shri Krishna veio na forma de Sukadeva Goswami. Ninguém sabe. Ele veio na forma de Sukadeva, está escrito num shastra. Olhando quase como da mesma, ele tinha quase a mesma aparência. Os olhos de lótus de Krishna, os cabelos ondulados, nenhuma roupa.
tinha as 3 linhas de Krishna no pescoço. Tinha um peito amplo. Nandanandan Shri Krishna. Tente se concentrar. Com quantos anos nós encontramos? 16. Vejam como Sukadeva Goswami fica 16 anos na barriga da mãe, então ele nasce aos 16 anos. Nós sabemos que Bhagavan Shri Krishna, o nosso bhajana, o nosso Guru Varga, o nosso Shastra nos dá um conselho. Nós devemos nos concentrar nesse fato, nessa idade de Krishna, em Krishna com 16 anos. Então, o nosso Mahaprabhu, ele vai para Arayagram, e lá um Brahmana chamado Raghupatu Padhyaya. Mahaprabhu propositalmente quer revelar esse segredo. Ele diz: Krishna tem infinitas formas. Qual forma você prefere? Mahaprabhu pergunta de propósito, porque é um discípulo de Madhavendra Puripada. Então, Deus tem muitas formas. Qual é a sua forma preferida? Ele pergunta para esse Brahmana. Shamarupa. Krishna Shama Sundara. Com que idade? Ele pergunta a Mahaprabhu. Na idade de um adolescente de 16 anos, respondeu esse Brahmana. Muito bem. Nós temos que meditar nesse Kishora Krishna, nesse Krishna adolescente. E aonde? Em que Dhamma? Depois disso, em qual Dhamma você gosta de meditar em Krishna? Mahaprabhu pergunta. Ele diz Mathura Dhamma. Vrindavana Mathura. Não é a cidade de Mathura, é a Mathura Mandala, que inclui Vrindavana. Não é a cidade de Mathura. É a região. Qual Dhamma você prefere? Ele pergunta para esse sábio. Esse sábio diz Mathura Dhamma. E qual Sarupa você prefere? Krishna Shama Sundari. Qual raça? Qual raça você prefere? Ele pergunta. Addo Eva Parasha. Madhurya Rasa. Addo Eva Parasha. Absolute rasa is Adda. The original rasa exists. A raça original que existe em Golokadama. E essa forma perfeita de relação se reflete no mundo material como um reflexo pervertido na relação entre homem e mulher. Essa é a forma original. A mesma coisa aqui. Por que Shukadeva Goswami esperou até os 16 anos? Isso é um ponto importante. E depois disso ele nasceu e foi embora. Por que nosso Vyasadeva Goswami se sente separado do filho, sente saudade do filho? Porque ele não é somente um filho. Existem documentações no Shastra a esse respeito. Nandanandan Krishna veio na forma de Shukadeva Goswami para estabelecer esse vichar. Como? Quem pode glorificar o Bhagavatam? A exceção de Krishna pessoalmente. O Bhagavatam é o próprio Krishna. E Krishna tem sua forma doce. E ele se manifesta assim na forma do livro do Bhagavatam. E ele também vem na forma de Shukadeva Goswami.
Então, So existe uma Sukadeva Goswami is similaridade. Vishnu. So Shukadeva Goswami, na verdade, é Vyasadeva Krishna. Goswami feeling separation Então, Vyasadeva because Goswami se sente separado, not only he is going to lose his son, porque ele he is não vai also só Krishna. perder o filho, Also, ele também é o próprio Krishna. this Bhagavad Gita, Mahaprabhu, Rasa. Ele diz, eu não posso colocar o Bhagavatam dentro de ninguém. Eu posso só This way, guardar esse this conteúdo yoga no is coração started dele. Então, dessa maneira, este verso com o qual nós here. começamos tem esses significados. Putra iti tanmoy is just like, man is going to say, Putra, come back, but not coming back. Ele diz, filho, volte, volte, mas After that, Shukadeva não volta. Sukadeva Goswami wanted to Depois disso, Shukadeva Goswami stay in solitude plus with Brahma decide ficar num lugar solitário, sem conexão com o mundo material. decision how to Então ele catch decidiu, elephant. Vyasadeva quis capturar esse elefante. Sea elephant. Nós temos que mandar uma elefoa para capturar o elefante. E aqueles que vão colocar o elefante numa jaula, eles fazem uma grande jaula, uma grande armadilha. E eles põem grama por cima. Small branches of the tree, like nothing else. And sea elephant is E a trained. elefoa, She is going this way, and the he elephant going to run behind her. então ela vai indo por um caminho e o elefante corre atrás dela. She is going that way. Mas ela faz uma curva They can go straight way. e ele vai reto. Porque ele diz, ela fez uma curva e eu vou reto. Ele não sabe que ali tem um buraco, essa armadilha, essa arapuca, onde ele é pego. Dessa maneira ele é capturado. Vyasadeva Goswami took decision. Então, dessa maneira, Vyasadeva Goswami decidiu, Catch him, I can para take help of capturá-lo, Bhagavati Mahaprabhu. eu preciso Mahaprabhu Krishna himself. do Srimad Only Bhagavatam. Krishna can bring him back. Só Krishna pode trazê-lo de volta. Only Krishna can bring him back. Okay? Ok. He is going to teach some selected Então ele slokas ensina of Bhagavatam um verso selecionado do to one of Bhagavatam his disciples, para um dos seus discípulos, memorizing the que memoriza sloka, este verso. and he was taught by E Vyasadeva Goswami, don't disturb Vyasadeva him. Goswami Let him sit diz, there. não o You perturbe. can simply see Você pode se sentar de longe reciting e recitar. Varaha Kiram Natavarapu Karnayo Karnikaram Viddad Bhadakanakupi Sambayayam Tinchamalam Randhanu Vena Radar Sudaya Purayanu Gopa Bindai Bindvarannam Sapadaramanam Pravishad Gita Kirti. This way, Dessa maneira, Sukadeva Goswami Shukadeva Goswami hearing escuta one disciple, very sweet discípulo falando tune, very sweet. com This long distance. essa canção muito doce. After that, Depois disso, Aukiyam Stonu Kaluputam Jidam Saya Apayayat Jadapi Ashanti Lele Gotim Dhatru Chitam Kamba Tatu Anyam Kamba Delam Saranam Bhajam. This way, so many dessa slokas maneira, todos esses versos ele recita. and all Himalayan hill. E todas as colinas dos Himalaias Sweet. ecoam And Sukadeva Goswami de hearing. maneira muito doce. E Shukadeva Goswami ouve e não pode Then Sukadeva Goswami looking here. se segurar. Who is Quem? speaking? Quem está falando esses versos? From where this kind of Da onde esses versos nectários estão vindo? Goswami? Então Shukadeva Goswami quer ouvir mais. More, more. Mais, mais, mais. You speak more. Fale mais. My very trusty, I'm feeling of my As minhas ear, orelhas my estão sedentas, Mahaprabhu in Gambhira como Mandir, Mahaprabhu no Gambhira Mandir. Gambhira Mandir, or here and there sometime when Swarup Gosai is speaking. Então, quando inside Swarupa Gambhira, Gosai fala dentro do Gambhira or outside Mandir, sometime. Swarup Gosai speaking something Swarupa and Gosai stop. diz algo e Mahaprabhu para. become mad. E Mahaprabhu Speak more, enlouquece. speak more, Fale speak mais, more. fale mais. I like to hear more. Eu quero ouvir I'm mais. feeling thirsty. Eu estou sentindo sede de ouvir o que você está falando. This is Mahaprabhu cry. Então Mahaprabhu chora dessa maneira. Não pare de falar. To hear. Eu quero ouvir mais. Korno Trishnai Morigelu. Bengali you don't understand, but I can. Então, você não entende Bengali? Não dá para você entender essa frase?
Fala, In ele Sankirtan diz. also, E no Sankirtana also, também. sometimes a devotee doing, Às vezes bol, os bol, devotos speak dizem, more, bol, speak bol, more, I'm bol, going to die. fale I mais. have to hear more. Eu vou morrer se não ouvir mais, Mahaprabhu diz. This way, Sukadeva Goswami feeling thirsty. Então, dessa maneira, Sukadeva Goswami sente Speak sede. more, I like to hear. Fale mais, eu quero I ouvir. like to hear. I'm feeling Eu some quero yes ouvir, eu inside estou sentindo my uma heart. reação ao ouvir esses versos. Atmaram opi munayo nirgantha opi urukrame kurvanti pahetugim bhakti itam bhutu brahma. You remember this sloka? Você se lembra desse verso? Remember this sloka? Sim. Mahaprabhu and Mahaprabhu e our Sanatana Goswami. nosso Sanatana Gosai. Sanatana Goswami speaking, Sanatana I Gosai heard diz, eu ouvi. Atma Ramastu Munayo Nirgantha. You explain 64 different kind of explanation to Você trouxe 64 diferentes 80 explicações. different kind of explanation to Sarvabhaumataji. I like to hear. Para Sarvabhauma Bhattacharya, eu quero ouvir. Mahaprabhu is there with Sanatana. Mahaprabhu está lá com Sanatana. Sanatana diz, eu ouvi 18 different kind que of você pode explicar de 18 maneiras diferentes esse verso. Atmaramasharumayo. Eu gostaria de ouvir. Eu ouvi que existem 18 diferentes explicações. Mahaprabhu, você não me lembra o que eu falei. Deixa eu ver o que eu posso me lembrar. Mahaprabhu finge que não se lembra. Está brincando. Estou fazendo teatro, deixa eu tentar. Vou pensar. Aí ele começa a explicar. Ele explica 64 diferentes explicações. E Sanatana diz, meu Deus, como é possível? Um verso. E cientificamente, ele explica cada palavra. O que Atma significa, todos os significados. Ram, Atmaram, quais são os Munayo, quais são os diferentes significados de Ram, de Munayo, Nirganta, o que significa Nirganta. Ele monta tudo isso gramaticalmente e apresenta. Isso é Ishvara, o próprio Senhor Supremo. Ele pode correr e atravessar todos os limites. Por que eu quis citar este verso? Porque ele tem uma relevância aqui. Neste verso está escrito: o significado geral é, eu não vou em detalhes, aqueles que são Atmaram, então, os munis que ficam em silêncio sempre dão Harikata e Kirtana. Eles, Atma, eles não têm conexão, eles não têm amarras no coração, eles não têm, são Nirganta. As almas condicionadas são amarradas à ilusão, mas eles não têm. Os sábios não têm. Esse verso diz que os verdadeiros sábios não têm amarras no coração. Urukram significa Uru. Vasto. Aquele cuja beleza, cujo poder, cuja energia é infinita. Aquele Urukram. Então, o que esta frase significa? Atma Rama Scha significa também. Munayo, Muni são sábios, Nirganta, que não têm amarras no coração. Opi Urukrame, eles se sentem interessados, eles sentem atração. Eles sentem a atração
sobre a Prakrita Bhagavat Lila, o Bhagavat Siddhanta. Eles se sentem nervosos e querem ouvir mais. Eles também sentem atração pelos pés de lótus de Bhagavan para fazer bhakti. Quem diz isso? Mahaprabhu, pessoalmente, queria citar esse verso do Bhagavatam. Veja, nós também sabemos dos 4 Kumaras em Vaikuntha. Eles também foram lá. Se sentiram atraídos. Tudo claro. Eles costumavam desenhar a sílaba Om. A meditar nesse Brahman de uma sílaba só. Eu não vou explicar, eu não posso pronunciar. É proibido. Mas agora, ao ouvir o Brahman, eles sentem atração. Nós devemos receber esse tipo de prazer transcendental. Por que nós vamos perder nosso tempo com o Brahman impersonal, dizem os 4 Kumaras? Nós precisamos receber esse néctar. Então eles vão na direção de Vaikuntha, eles não podem entrar. Quando Chandana Tulsi é oferecida aos pés de lótus de Narayana, quando o perfume vem para eles, quando eles sentem esse perfume, eles sentem o perfume. Se você quer fazer um teste, você pode ir para o Jagannatha, o templo de Jagannatha, do lado de fora, quando eles estão cozinhando, no Ananda Bazar, perto daquela parede. Você sente o cheiro de Jagannatha, da prashada de Jagannatha. E você pensa, eu quero experimentar, honrar essa prashada. Em volta do templo de Jagannatha, você pode sentir o cheiro. Ah, prashada de Jagannatha. Até o cheiro pode lhe dar bhakti. Então está escrito isso no Bhagavatam. Estavam agitados. Shobh significa agitados. Seu coração estava agitado. Nós queremos alcançar o sabor, esse néctar relativo ao Bhagavan. Nós queremos ver e servir Bhagavan. Então eu dei 2 exemplos, mas eu poderia dar mais. Eu acredito que 2 exemplos sejam suficientes. Então, em toda a vida, eles estavam meditando no Brahman pessoal antes dos 4 Kumaras. E depois que eles sentiram o cheiro dessa tulasi que foi oferecida aos pés de lótus de Narayana, eles quiseram correr para conhecê-lo e servi-lo. É por isso que Chaitanya Mahaprabhu pronuncia este verso. Não tenha dúvida, mesmo os Atmarams, os grandes sábios, se sentem enlouquecidos se eles sentem o sabor transcendental de Krishna. E está escrito no Chaitanya Charitamrita que até o cachorro de Shivananda Prabhu se sentia atraído pela fragrância de Chaitanya Mahaprabhu. Então está escrito no Chaitanya Charitamrita. If they are going to take center of such elevated, great personalities,
Se eles They tomassem, can also dog. A até o dog cachorro also can get the taste. também pode sentir esse perfume. Dog can also. Dog cannot stop. O cachorro não conseguia It is resistir. direct evidence. Era o perfume do Senhor Supremo. A evidência direta está no Chaitanya Charitamrita Now we sobre came isso. to know Então agora nós this is ficamos the reason sabendo que essa é a razão why pela qual Vyasadeva Goswami wanted Vyasadeva to bring Goswami back the song. traz seu filho de And with volta the song, his determination através dos can versos do never Bhagavatam. go in vain. Então, So he took decision as they come. Because when Sukadeva Goswami speaking, então quando Sukadeva Goswami diz, fale mais, then the disciples think, okay, you então can o come, discípulo diz, ok, venha, você pode vir, you can come, você pode vir, follow. entende? Suppose somebody Suponha like que a alguém, monkey in Vrindavan, como os macacos de Vrindavana, taking away your spec, quando eles roubam seus or óculos, they are showing banana, você mostra uma banana para eles, devolve o óculos. give. Se você der o óculos, a gente dá uma banana para você. That's why a biscuit, monkey looking, Ou biscoito, sweet or something. eles olham, o que é isso? Será que é doce? Será que não é bom? If you find use the signal, Você compra uma coisa que eles não querem, eles não aceitam. if they are going to Eles cheat observam, you, eles são espertos. they give in front. Se ele for para trapacear, eu não devolvo o óculos. A stone chip, who can say? Se eles me derem uma pedra, eles ficam olhando, observando. O que é que você comprou para trocar com seus óculos? É assim mesmo em Vrindavana. Fantastic. É fantástico. This is happening. Isso acontece. So, the disciple of Vyasadeva O Goswami, discípulo de Vyasadeva Goswami disse, more nectar. eu posso dar mais néctar. I can allow you to, Eu posso permitir que take você part in this nectar. tome banho nesse néctar. Then, this way he was Então, arrested dessa maneira, ele without foi any chain. He was preso sem arrested nenhuma but corrente. without chain. He was arrested and brought in front of Vyasadeva Goswami. Foi levado diante de Now, Vyasadeva. Vyasadeva Goswami is speaking. E agora Vyasadeva Goswami fala de maneira maravilhosa. Vyasadeva Goswami giving this. But before there's so many things I don't like to speak, time cannot permit. Nós não podemos falar sobre outros detalhes porque não temos tempo, mas dessa maneira o Srimad Bhagavatam agora está salvo. In which the O pot in receptáculo no qual which Vyasadeva Goswami Vyasadeva Goswami is not coloca. there, no leakage. It's very nice. Não tem rachaduras, não tem defeitos. Rasa, E esse Bhagavatarasa, esse sabor, esse prazer transcendental poderá ser distribuído. Esse foi um arranjo criado por Krishna. Arjuna become foolish and bound. Ele fez com Arjuna, por exemplo, de deixá-lo tonto para que ele fizesse perguntas específicas. Similarly, Parikshit Maharaj, Da mesma maneira, situation was created Parikshit Maharaj, one nice sequence. Krishna criou uma sequência perfeita Putting question, para que Parikshit Maharaj se sente e faça perguntas para Shukadeva Goswami. Mahapuran, this Dessa maneira, essa raça foi distribuída por todo o mundo, para todo mundo. this way. Então, dessa maneira, Vyasadeva Goswami giving the Sukadeva, Sukadeva Goswami. Vyasadeva deu para Sukadeva e Sukadeva distribuiu para Parikshit Maharaj e depois para todos os seres vivos. This way, yesterday you can Então, remember. ontem, vocês se lembram? Yesterday you can remember. I was discussing Nós estávamos discutindo sobre how Sukadeva Goswami, como Sukadeva Goswami, reaching Sukadeva the Goswami spot. alcança esse local. Vocês se lembram? Sukadeva Goswami was, unexpected. Unexpected. Suddenly, in the assembly, everybody discovered, well, where from this is coming? Sukadeva Goswami não estava sendo esperado. So the whereabouts of Sukadeva Goswami, E de repente ele chega, nem os semideuses sabiam que ele viria. everybody stand up and say, E todos se levantaram e honraram ele. love, wash lotus feet. Então eles lavaram seus pés de lótus e ofereceram para ele a asana mais elevada, a Vyasa Asana. Você pode tentar explicar o significado de Vyasa Asana? Vyasa? Você pode explicar analiticamente. Quem pode explicar?
For him, this asana Então, is para ele, reserved. essa asana é reservada. Vyasasana, who is E the essa é representative Vyasasana. of Vyasadeva? Quem é o We can representante de safely say Vyasadeva? Vyasadeva himself is Vyasadeva, Sukadeva, we can say. pessoalmente, é o próprio Sukadeva. Atma voi jayate putra. You don't understand, Siddhanta. Você não entendeu esse Siddhanta, você nunca ouviu. Mahaprabhu giving in Chaitanya. Mahaprabhu dá isso no Chaitanya Charitamrita. Então, Putra, when son Putra, coming, quando um filho vem, he can represent father. ele representa o pai. Exactly. Exatamente. Like Se for um filho so this way, com essa afinidade, ele representa o pai exatamente. by his invitation, Sukadeva came. Então, pelo convite de Vyasadeva, Sukadeva Who veio. brought? Sukadeva Goswami, Vyasadeva Goswami brought, no? Quem trouxe? By the invitation of Então, pelo convite de Vyasadeva, ele veio. he and Vyasadeva Goswami almost non-different. Ele e Vyasadeva Goswami são não diferentes. Ele vai sentar na Vyasasana. Sukadeva Goswami appeared in this place, and the Sukadeva Goswami pode aparecer nesse local. Esse local estava iluminado de maneira muito boa. Todos estavam dançando. what you hear it is written, Tatra Bhavad Bhagavan Vyasaputro Jadrichayagam Gam Ottoman Anapekshakaha. In course of traveling No different curso places, de viajar por diferentes lugares, without any intention, sem nenhuma intenção, Tatra Bhavad Bhagavan Vyasaputro Jadrichaya Gam Ottoman Anapekshakaha. In course of traveling different places on this curso de viajar por diferentes locais nessa terra, de alguma maneira ele chegou a esses lugares. Ninguém poderia entender quem ele, ninguém conseguia entender quem ele era. Alakshanino, ninguém conseguia realizar quem exatamente ele fosse. Ninguém o conhece. Ele veio sem roupas como um louco. Como no caso de Vidurji Maharaj. Ele deixou tudo e começou a viajar por diferentes locais de peregrinação, mas ninguém pôde detectar que aquele era Vidura. Ele estava todo coberto de poeira, sujeira, com o cabelo todo embaranhado, coberto de terra. Então, sobre Vidura, nós temos documentos. Ele viajou por diferentes locais. E ele viajou de tal maneira que ninguém conseguia entender que era ele. Alguém que já o tivesse visto antes não o reconhecia. Eu também. Quando eu viajei, muitas vezes, com roupas sujas, nem como um mendigo, muito mais que um mendigo, com uma danda, uma gamcha na cabeça. Um homem que me conhecia muito bem, ele passei na frente dele, ele não conseguiu me reconhecer. Um dia, uma coisa excelente aconteceu, um milagre aconteceu. Depois que meu parikrama acabou, eu ia para aquele lado do Jamuna. E por acaso, um sadhu, de alguma maneira, porque a minha culpa, eu estava um pouco limpinho naquele dia. Ele me viu, ele me reconheceu. Ele falou, hoje eu vi o do meu Guru Maharaj, eu não posso ir, veja em que condição que eu estou. Eu preciso primeiro... Não, você tem que ir, você tem que ir. Como que eu posso ir? Eu tenho que ir até onde minhas coisas estão, eu tenho que terminar o meu parikrama e depois trocar de roupas. Todo mundo te conhece. Vem assim mesmo. E aconteceu. Eu falei, não tenho questão de prestígio. Eu não preciso de honras e prestígios. E ele foi mesmo assim. O Saba aconteceu num templo da Devananda Gaudiya Mata,
na beira do Jamuna. E quando eu entrei, todo mundo riu. Olha como é que você está. Todo mundo riu. In this condition I see, Nessa condição eu sentei, todo sujo de Harikata. that I remember. Eu me lembro dessa peregrinação. Very nice experience. Uma experiência muito boa. Eu fui lá nessa condição para dar Harikata. Maharaj ki jai ho. Viduji Maharaj ki jai ho. Todo mundo falou. Vidurji Maharaj ki jai ho. This is the story. So I went Então, there. aconteceu So assim. this way, Então, dessa maneira, those who are actually like Sukadeva Goswami, aqueles que são nobody como can Sukadeva Goswami, no clothes, nothing. ninguém pode detectá-lo, ninguém poderia saber quem era ele. Never seen him. Ninguém nunca tinha visto So this ele. way, Tatra Bhavada Bhagavan Vaishaputro Jadrichaya Gama Vataman Anabhikshakaha Alakchalingo Nijalavadusto Dritoscha Badai Ravadhuta Vishaha. When Sukadeva Goswami Quando Sukadeva Goswami coming here, veio aqui, all small boys, todas as they will crianças, just throw stone. eles jogavam pedras. They think he's madman. Eles pensavam que era um louco, um homem nu, Like Gaura Baba. como Goraksharadas Babaji Maharaj, que as crianças jogavam pedra nele brincando. Dritoscha Badai Ravadhuta Vishaha. Avadhut. Carl here, the description Está com here. os cabelos encaracolados. Vashtavarsham Sukumara Pada Karoru Vahavangsha Kopologatram. All his body is no clothes, Ele but estava still like in Bhagavatam, third canto. desnudo, como Written, no terceiro canto do Bhagavatam está Krishna is escrito decorating himself with que Krishna golden está ornament decorado and cloth. com ornamentos dourados e Then panos Uddhava dourados. speaking. Yudhava diz, When Krishna going to decorate quando himself Krishna with decora a si clothes and mesmo going to outside, then para sair, então Uddhava diz, that those ornaments esses not going to ornamentos decorate Krishna. não decoram Rather, Krishna, going to é Krishna que decora os It is ornamentos. written. Está escrito isso. What they can decorate Krishna? Como eles podem enfeitar Krishna? Each and every leaf, like cada nail, like leg, whatever, Pedaço de Krishna você não pode fix up. conseguir fixar, porque ele é como um imã. What amount of ornament of Então, clothes quantos ornamentos, quantas roupas podem decorar, enfeitar Krishna? that Krishna É going Krishna to quem decorate them. enfeita os ornamentos, honra os ornamentos, ao colocá-los sobre o seu corpo. How nice. Que lindo! Even you can imagine. É inimaginável. You think one kind of story. Você pensa que é algum tipo de história, mas aqueles que viram Krishna, eles podem entender. Guru Varga, Nosso Guru Varga, Prabhupada, Prabhupada, Gorakshara Baba, eles costumavam ver Krishna. Eles podiam entender. So, E você não acredita porque você nunca viu. 8 multiplied by 2 means Então, 8 multiplicado por 2 é 16. age is 16. Então, ele tinha 16 anos, Krishna também tinha 16 anos. Eternamente. Eternamente. So nice body shape and design. Tinha um corpo desenhado de maneira impressionante. Avoid looking. Era impossível parar de olhar. Ele era como um imã. Sam Sukumar Pada Karuru Kor hand Uru Thai is Os braços, as pernas, o peito, tudo era desenhado de maneira impressionante. As bochechas, como Krishna, brilhantes, claras. Charvaya Taksho, eyes is like lotus. Os olhos eram como pétalas de lótus. Charvaya Taksho, Unnasatulya Karno. Karno shape of this ear is so nice, like E a forma da orelha era impressionante, como a orelha de Krishna. Sukhananam Kambu Sujata Kantha. This Kantha, there is No some pescoço ele marking tinha as which marcas increasing que aumentavam the beauty a of beleza do seu pescoço, there is some marking. So nice. como Krishna. So Ele tinha marcas no pescoço, Nigura Jaktum Pitutunda linhas no pescoço. Some people there you can see this, Então- there is some bone now there. This bone you cannot see. There is some Tem bone. um osso aqui, esse osso aqui, que If fica this aqui. bone is not visible, Esse osso não é then the beauty visível, of this man
is, Então a beleza do homem é is it like the rightly wicked man, this is that dirty. Chaste is the beauty of se a man. clavícula não é aparente, o peito do homem é mais bonito. This is dirty looking. Can be there. So the beauty, I mean the total appearance Então of toda Sukadeva Goswami. a aparência de Sukadeva Goswami nós estamos descrevendo. This bone is not so Esse beautiful. osso era perfeito Vitutunda Vakshasam. This chest is white. e o peito dele era amplo. Vitutunda Vakshasam. Avartanavim. This navel portion. E o seu umbigo Navel portion, if you look, it seems some mystery is there. parecia que havia algum mistério Navel escondido. portion. Navel portion, if you see the navel portion of Krishna, Se você visse o umbigo de Krishna de Sukadeva it's Goswami, like, you know, what example I can give? que exemplo eu posso dar? Bermuda Triangle, you know, you heard? O Triângulo das Bermuda Bermudas Triangle is sim. there is turbulence. Tem uma turbulência lá, como All sheep and wait, os navios afundam ali. always current, Tem uma corrente ali, um roda-moinho. rotating. If you look at the navel portion of Se você olhar para o umbigo de Sukadeva Goswami, parece que existe uma corrente, um roda-moinho ali, um mistério. maybe I can get lost there. Eu poderia me perder ali. So, Nigura Jaktram, Pritutunda Vakshasam, Avartanadhim, Balival Buddharancha. There is very nice hair here in the chest. E havia Krishna having here, no? pelo no peito, como Krishna também tem. Avartanadhim, Balival Buddharancha. And after that, Digambaram, no cloth there. E ele não estava This is also vestido. decoration. Isso também é uma decoração. Digambaram, when Digambaram significa como no Kalima. cloth. Ela não está vestida, cara. No cloth. So those Muslim people, Então, os those who are muçulmanos, por exemplo, against Hindu, que são contra os hindus, eles dizem, nossa, uma mulher nua. idiot, not naked Tolo. woman, Não é uma mulher nua. not naked woman, not naked. You don't understand. Ela não está nua, você não entende. Digvas. Digvas significa que ela está decorada com as direções do cosmos, norte, sul, leste, oeste. Esses são os vestidos, essa é a roupa de Kali, Kalima. E se você usa uma roupa e dentro da sua roupa tiver uma formiga, ele pode ver que você está nu, mas você não está nu. You wear one cloth, Está usando but uma inside roupa, your cloth one ant is there. mas Actually not naked. uma formiga pode entrar e vai falar, mas essa pessoa está pelada. Então, como toda a criação é a própria Prakriti, ela não está nua. How many meters of clothes is there? Quantos metros de roupa ela tem? Você pode You medir. can measure the clothes of Como você Prakriti pode from the nature. vestir, medir as vestes da Mãe Natureza. So you are naked. Actually Nós not estamos naked. dentro da sua natureza. É por isso que nós vemos Kali nua, mas ela não está nua. You know, Shastra. Então entendam as explicações do Shastra. Niguro Jaktum, Pitutunda Vakshasam, Avartanadhim, Baligal Buddharancha, Digambaram Bhakto, Vikiruna Kesham, Digambaram, no clue, Vikiruna Kesham, or Carl here, O cabelo todo enrolado, like mad. cheio de cachos. Digambaram Bhakto, Vikiruna Kesham, Pranamba Bahum, his hand crossing over the limit of knee. You know? E o seu braço ultrapassava o limite do joelho. E a cor do seu corpo era Shamvarna, era de uma cor escura azulada. Então, ele tinha a cor parecida com a cor de Krishna. Como quando Krishna brincava quando era criança. De uma beleza impressionante. Então, todos os sinais do seu corpo eram auspiciosos, os olhos, tudo.
Pipavayo Angalaksha. And any woman going to look at Sukadeva Goswami, Qualquer mulher que olhe para Sukadeva Goswami imediatamente, the missiles of the heaven, mesmo as damas celestes se sentiam atraídas. Srinam Managyam Ruchirasmitena. Exactly. Nice looking. Por conta da sua beleza extraordinária. Heavenly planet, those women, they Até can also feel attraction. as apsaras, as damas celestes, dos planetas celestiais se sentiam atraídas. Sadapit Babaya Angalaksha Srinam Managyam Ruchirasmitena Pratyuthitaska Manayo Sasanebhyo. When those Muni Rishis watching, Quando aqueles munis e rishis estavam observando, eles os ouviram entrar, eles se levantaram imediatamente, porque eles conseguiram conceber. Eles conhecem os sintomas. Sukadeva está vindo. Então, ele estava numa forma secreta, todo coberto de sujeira, de lama. Mas mesmo assim, esses munis e rishis disseram, Sukadeva, estão vindo como se fosse fogo que está encoberto pela fumaça. Mas vamos supor que o fogo esteja lá, mas você não vê porque você tem muitas cinzas e o fogo está lá dentro. Às vezes o fogo está coberto por cinzas, dessa maneira. Shyamam sadapit babaya angalakshastrinam managyam ruchirasmitena pratyuthitaste munayo sasanebhyo stallakshana upi guru varchasam. Though his sarup is hidden, completely hidden, nobody can understand. Então, sua forma, sua sarupa estava escondida, mas mesmo assim, os grandes rishis e munis, eles falaram, Sukadeva está vindo. Então, dessa maneira, ele entrou no quarto, entrou na assembleia. Eu posso recitar. Charvaya takshunasa tulya karnu subhrananam kombu sujata kancham nigura jaktam pitutunda vakshasam avartanabhim baligalbudarancho digambaram vakravikirna kesham radambavahum samarattamabham shyamam sada pibbavaya angalaksha srinam manogyam ruchirasmitena pratyuthitaste munayo sasanebhyo stallakshana upi guru varchasam. This is Sukadeva Goswami Adhyaya. Essa é a descrição da manifestação de Sukadeva Goswami. E ontem eu disse, Sukadeva Goswami vem sem olhar para lugar nenhum, ele se move. E assim ele vem recitando o Bhagavatam. Dessa maneira. Dessa maneira. Aqui está escrito assim. Shadyaha samuthaya dadur mahasanam pritva surarsistam apujayat sukham siddha avadat swang srinvam amalam kiram. This way he came, then after that então ele chegou dessa maneira, como está descrito assim, e ele é autossatisfeito, ele não precisa ser honrado nem nada. Então depois que o Bhagavad Gita dos 4 Kumaras acabou, imediatamente
Shukadeva apareceu. Big effulgence of the body. Everybody E ao observar a refulgência do seu corpo, todos ficaram de pé. big asana. Todos lhe deram uma grande And asana. Surursi, Naraji Maharaj wanted to worship. E Naradaji Maharaj foi adorá-lo. And being seated on asana, he, Sukadeva Goswami, started reciting Bhagavatam. E se sentando numa asana, Sukadeva Goswami começou a recitar o Bhagavatam. Eu posso dar 1 ou 2 versos. Nós ainda temos um pouco de tempo. Então Sukadeva Goswami disse: Amrita Davasam Yutam Pivato Bhagavatam Rasamalayam Mahuraho Rasika Bhuvibhavaka Dharmaha Prajita Vaitavatra Paramananimatsaranam Satam Vedyam Vastavamatra Susivadam Tapattayo Unmulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimba Parishvaraha Shaddu Hridya Varuddhati Kritavihi Susuristatvana Srimad Bhagavatam Purana Tilakam Yad Vishnavanam Dhanam Yasmin Paramahamsamekam Amalam Jnanam Param Giyati Yatra Jnana Viraga Bhakti Sahitam Nishkarmam Abhiskritam Tatsinano Papadano Vicharano Paro Bhakta Vimuchet Naru Sargi Shakti Chakailasa Vaikinchennasti Ayam Rasa Ataha Pivantu Sadbhagya Ma Munchukar Hichit. E poderei explicar um pouco amanhã para encerrar. Srimad Bhagavatam. Vyasadeva Goswami vem. Não posso explicar esse verso em detalhes, levaria muito tempo. O Bhagavatam é a essência de todos os Vedas. Então, por ser tocado pelos lábios e pela boca de Shukadeva Goswami, o sabor do Bhagavatam aumenta de valor. Como uma fruta que foi tocada por um... Imagine uma árvore que está cheia de frutas, mas aquela fruta tem um específico pássaro que toca, às vezes, a fruta com o bico e ela fica mais doce ainda. É um pássaro específico. Então, da mesma maneira, aqueles que ouvem o gosto transcendental do Bhagavatam pede para ele continuar falando. Mas hoje nós vamos terminar por aqui e amanhã nós vamos explicar, com certeza. Amanhã o Tirobhavtiti de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Vancha